Muito bem, pessoal, continuando nossos estudos de homicídio, eu quero falar agora com vocês sobre algumas hipóteses específicas que a gente precisa ter atenção nos nossos estudos. Olha aqui na tela, então. Cuidado com o que, professor? Primeiro, cuidado com o homicídio de familiar, tá bom? Que é chamado, pode ser chamado de parricídio, quando se mata o pai, matricídio, quando se mata a mãe, filicídio, quando... Cuidado, porque o homicídio de familiar não qualifica por si só o homicídio. Muito cuidado. Algumas provas já cobraram em questões dizendo que o parricídio, o matricídio, o filicídio, o homicídio de familiar geraria uma qualificadora ou uma causa de aumento de pena do homicídio. Não, não vai ser uma qualificadora, não vai ser uma causa de aumento de pena, mas poderá ser uma agravante, ok? Então olha aqui, trata-se de uma agravante genérica do artigo 61, inciso 2º, a linha E do Código Penal, que diz quando o crime é praticado contra descendente, ascendente, irmão ou cônjuge. Então vai configurar esse homicídio familiar, no máximo aí, uma agravante genérica, não qualifica e nem gera uma causa de aumento de pena. Outro detalhe importante: homicídio premeditado. Professor, o homicídio premeditado, ele gera uma qualificadora? Não. E isso também é muito cobrado em prova. Os examinadores afirmam erroneamente que a premeditação do homicídio configuraria, por si só, uma qualificadora. Errado. Premeditar crime, premeditar homicídio não é uma qualificadora. É inclusive possível, como a gente já citou anteriormente em outras aulas, é possível a gente ter um homicídio privilegiado que veio a ser premeditado. Não qualifica por si só o homicídio. Claro que a gente poderia ter uma outra qualificadora dentro de um homicídio premeditado, mas a premeditação não vai qualificar por si só o homicídio. Entretanto, pode funcionar como uma circunstância judicial para a dosimetria da pena. O juiz, quando ele vai decidir, nós temos no crime de homicídio simples, pena de reclusão de 6 a 20 anos, o juiz vai decidir, olha, eu vou dar a pena de 13 anos por causa disso, disso, e porque foi um crime premeditado. O juiz ele pode usar a premeditação como uma fundamentação na dosimetria da pena, ok? Mas não vai ser uma qualificadora, não vai ser um aumento de pena, mesmo um agravante. Muito bem, pessoal. Quero falar com vocês agora sobre o parágrafo 4º do artigo 121. O parágrafo 4º ele vai trazer causas de aumento de pena. E quando nós temos causas de aumento de pena, nós vamos chamar determinado crime de circunstanciado ou majorado. Nós vimos no parágrafo 2º o homicídio qualificado. E por que ele é qualificado lá? Porque nós temos uma nova atribuição de pena. O homicídio que é de 6 a 20 anos, no homicídio qualificado passa a ser de 12 a 30 anos. Entretanto, aqui no parágrafo, o legislador ele não trouxe para a gente um novo patamar de pena, de X até Y. Não, ele simplesmente diz que vai ter um aumento de pena. E quando nós temos aumento de pena, nós não vamos dizer que se trata de uma qualificadora, mas sim de um crime circunstanciado ou de um crime majorado. Por que eu estou falando isso? Porque o parágrafo 4º, ele vai trazer para a gente causas de aumento de pena. E por isso ele vai ser chamado de homicídio circunstanciado. E no parágrafo 4º, eu tenho hipóteses que vão aumentar a pena e tenho hipóteses que vão aumentar a pena do homicídio doloso. Mas por que eu botei em negrito o homicídio doloso? Porque primeiro, antes da gente entrar no homicídio culposo, eu quero ver com vocês essa causa de aumento de pena do homicídio doloso. Então, deixa para daqui a pouco, tá bom? Deixa para daqui a pouco. Vamos focar no que está aqui a partir do sendo doloso. Então, sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos, ok? E quando se fala maior de 60 anos, é quem tem 60 anos também, tá bom? Maior de 60 anos, quem tem 60 anos e um dia é um maior de 60 anos. Então, pessoal, nós temos aqui duas causas de aumento de pena, as duas são em razão da idade da vítima. A primeira delas, se a vítima é menor de 14 anos, tá bom? Então não pode ter completado 13 anos ainda.
e maior de 60 anos. Vamos lá então. Isso daí é tranquilo, ninguém vai esquecer essas hipóteses de aumento de pena do homicídio doloso. O que eu quero conversar com vocês é que nós precisamos entender um outro detalhe. Crime. O tempo do crime. Reparem, se um homicídio é praticado contra uma moça de 13 anos de idade, tá bom? Vem lá uma pessoa e efetua disparos contra essa moça de 13 anos de idade. Ela é atingida no tórax, entretanto, ela vem a morrer 2 semanas depois no hospital, em razão dos disparos que ela sofreu, mas quando ela morreu, ela já tinha 14 anos de idade. Olhem aqui a situação então. Olhem a situação. Quando houve a ação, ela tinha 13 anos. Quando houve a consumação, que a gente vai chamar de resultado, ela já tinha 14 anos de idade. Ou seja, ela morreu em uma idade que não se aplicaria essa causa de aumento de pena. Entretanto, a ação foi praticada quando ela tinha 13 anos, que se aplicaria sim essa causa de aumento de pena. Minha pergunta é bem simples. Nessa situação, contra alguém que tenha 13 anos de idade, entretanto, a vítima venha a morrer somente dias depois, quando já completou 14 anos, eu aplico ou não essa causa de aumento de pena? Esta é a pergunta. Pessoal, eu aplico. E por que eu aplico? O artigo 4º do Código Penal vai tratar da teoria da atividade. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Logo, eu levo em consideração o momento da ação e não o momento do resultado. Se o agente quis praticar o crime contra uma pessoa que tenha 13 anos, ainda que ela tenha morrido quando já tinha 14 anos, eu levo em consideração o momento da ação. Além disso, é importante que para que haja esse aumento de pena, o autor conheça a condição da vítima ser menor de 14 anos. Porque vamos supor que seja uma moça de 13 anos de idade, mas com a aparência física de uma moça de 20 anos de idade, e vem o autor e a mate, ele não pode ter incidido sobre ele essa causa de aumento de pena, a menos que ele soubesse que aquela moça era menor de 14 anos, tá bom? O direito penal não contempla a responsabilidade penal objetiva. O autor ele vai ser responsabilizado por aquilo que ele cometeu e por aquilo que ele queria praticar, ok? Vamos ver agora a situação do idoso, do maior de 60 anos? Vamos supor agora que a ação tenha sido praticada contra alguém que tenha 59 anos e que veio a morrer dias depois, quando já tinha 60 anos. E aí, pessoal, nesta hipótese, eu aplico ou não esta causa de aumento de pena? Galera, é a mesma situação, só que ao contrário. É a mesma situação, só que ao inverso. Porque agora a ação foi praticada quando o agente era menor de 60 anos. Eu levo em consideração, de novo, a teoria da atividade. O crime considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Artigo 4º do Código Penal, teoria da atividade. No momento da ação, ele era menor de 60 anos. Ainda que ele tenha morrido já com 60 anos de idade, eu não vou aplicar neste caso esta causa de aumento de pena, ok? Esses comentários que eu precisava fazer com vocês, e agora a gente vai ver o parágrafo 6º, porque o parágrafo 6º, deixa eu apagar aqui para a gente conseguir ler o parágrafo 6º, ele vai tratar também do homicídio doloso, que diz o seguinte: a pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Pessoal, nós temos aqui duas hipóteses distintas. E aqui, nesse caso, o aumento vai ser de 1/3 até a metade, ok? Se o crime for praticado por milícia privada. Milícia privada são agentes de segurança, policiais em regra, vem comigo, ou outros agentes de segurança, que, fora da sua função, passam a atuar sobre uma determinada área, exigindo de comerciantes, exigindo da população vantagem financeira para subsidiar uma suposta segurança não institucional. Agentes de segurança fora de função que falam, olha, essa área aqui é nossa.
E galera, nessa área aqui vocês vão ver que ninguém vai roubar, ninguém vai matar, ninguém vai furtar. Porque a gente vai tomar conta desse lugar. Só que para isso, essa milícia privada, o que eles fazem? Eles exigem vantagem, roubam, praticam extorsão contra a população, contra comerciantes. E esse homicídio praticado pela milícia privada, vamos supor agora que alguém tenha praticado um roubo na área desta milícia privada. Eles não podem admitir. Senão, se eles admitirem que crimes sejam praticados lá, perde todo o fundamento da cobrança que eles fazem para a população. Então, quando alguém pratica um crime, furto na área deles, eles vão lá e matam este autor daquele crime antecedente. Logo, a pena vai ser aumentada nessas situações de 1/3 até a metade se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança. Ou, e aqui já essa daqui é tudo uma situação, e aqui é outra situação, ou por grupo de extermínio. E o grupo de extermínio são os justiceiros. Inclusive é uma das hipóteses de crime hediondo que nós vemos lá no artigo 1º da Lei 8.072. Muito bem. Vamos ver agora então o homicídio culposo, pessoal. O homicídio culposo, parágrafo 3º, vocês reparem que a gente viu todos os parágrafos que se aplicavam ao homicídio doloso. E agora então que a gente volta para o parágrafo 3º para a gente ver o homicídio culposo. Homicídio culposo, pena de anos. Se a pena mínima não é maior do que 1 ano, e nós temos aqui a pena mínima exatamente de detenção de 1 ano, logo eu sei que se aplica o quê? A suspensão condicional do processo prevista lá na Lei 9.099 ao crime de homicídio culposo. Além disso, nós estamos diante, portanto, de um crime de médio potencial ofensivo, ok? O que vai ser o homicídio culposo? Quando a gente falou do homicídio doloso, o homicídio doloso é aquela em que o agente tem a intenção de matar, dolo direto, animus necandi, ou quando o agente assume o risco de produzir um resultado e ele vai agir em dolo eventual. Nós entramos agora no homicídio culposo. E o homicídio culposo, ele pode se dar em uma das seguintes situações. Ele pode se dar em razão da negligência do agente, que é chamada de culpa negativa. Dá um exemplo para vocês aqui. Imagina que você é policial e o seu chefe vira para você e fala: olha, a gente está indo lá combater agora uma manifestação. Troque as munições verdadeiras pelas munições de borracha. E aí você esquece daquilo, não se preocupa. Beleza, chefe, vou fazer. Não faz, não observa o seu dever de cuidado e simplesmente deixa de trocar as munições verdadeiras por borracha. Chega na manifestação, os policiais efetuam disparos e acabam matando manifestantes. Viu só? Você tinha a intenção de matar, você mesmo, você pega uma daquelas armas lá e pá, efetua disparos e acaba matando um manifestante. Você tinha a intenção de matar aquela pessoa? Não. Mas em razão da sua negligência, você acabou matando uma pessoa. Se você não tinha intenção, você não tinha o dolo para aquilo, você não vai responder pelo homicídio doloso. Entretanto, em razão da sua negligência, você vai responder pelo homicídio culposo. Outra forma de se manifestar a culpa por meio da imprudência, que aí vai ser chamada de culpa positiva, que é quando o agente pratica um ato perigoso. Exemplo que eu gosto de trazer: estou num stand de tiro, efetuando disparos, treinando com a minha arma de fogo. De repente, eu vejo uma pessoa passando no stand e vejo e falo: eu tinha que parar e não atirar. Entretanto, eu estou fazendo um circuito aqui dentro do stand, já efetuei 4 disparos, falta somente um. E eu sei que o disparo que eu vou efetuar tá para lá e a pessoa está aqui, eu não vou acertar aquela pessoa. E eu não estou assumindo o risco assumindo o risco do resultado, pessoal. Não se trata de dolo eventual. Eu verdadeiramente acredito que eu não vou acertar aquela pessoa.
Eu acredito na minha habilidade. E Deus me livre se eu acertá-la, mas eu não vou acertar. Então eu vou para o quinto disparo, efetuo o disparo, mas nesse momento eu acabo dando um desequilíbrio, a arma vai um pouco para o lado, aquela pessoa corre para o outro lado que parecia que ela não ia correr, eu atiro e venho a matar aquela pessoa. Reparem, eu queria matá-la? Não, mas em razão da minha imprudência, que deveria parar e não efetuar disparo naquele momento dentro do stand, eu acabo vindo a matar aquela pessoa. Em razão da minha imprudência, eu posso responder e vou responder pelo homicídio culposo. Que o homicídio culposo pode se manifestar. E na verdade, pessoal, essas aqui são formas que todos os crimes culposos vão se manifestar por uma dessas formas. Eu só estou trazendo aqui a aplicação para o homicídio culposo. Essa terceira forma é a imperícia. Imperícia, que vai ser chamada de culpa profissional, que vai ser uma falta técnica. O exemplo mais dado aqui nas provas, pelos doutrinadores, é do médico. Um médico que está autorizado a realizar uma cirurgia, entretanto, ele comete um erro porque ele não tem aptidão técnica. Ele não sabe fazer aquilo bem feito. E acaba que com este erro que ele vem a praticar, com essa sua falta de aptidão técnica, ele vem a matar uma pessoa na mesa de cirurgia. Portanto, ele responde pelo homicídio culposo, ok? Então, galera, muita atenção nessas três formas aí, que são os três formatos do homicídio culposo. Deixa eu fazer algumas anotações em relação ao homicídio culposo. Primeira delas, homicídio culposo não admite a tentativa. E, na verdade, os crimes culposos, de maneira geral, não vão admitir a tentativa. A única hipótese de crime culposo que admite a tentativa é a culpa imprópria. Mas esse instituto aqui é um instituto que é estudado lá na parte geral do Código Penal, principalmente no âmbito das discriminantes putativas, tá bom? A culpa imprópria está prevista lá no artigo 20, parágrafo 1º, segunda parte do Código Penal. Ok? Na parte final do parágrafo 1º. Em regra, o homicídio culposo e os crimes culposos, de maneira geral, não admitem a tentativa. Simples assim. Professor, por que não vai admitir a tentativa? Me explica. Como que você vai tentar praticar um crime que você não queria praticar? Como que você vai tentar gerar um resultado que você não queria gerar? É incompatível falar na tentativa. O resultado é produzido em razão da sua negligência, imprudência ou imperícia, mas que você não queria praticar. É um resultado involuntário. Logo, eu não posso falar na tentativa de um resultado involuntário. Beleza? Outro ponto importante aqui, a respeito da tentativa. Não admite tentativa, calma aí, culpa imprópria admite, e junto eu já vou falar do crime préter doloso. O crime préter ficou feio, né? Não que o resto tenha ficado bonito, mas aqui ficou ilegível. Préter doloso. O crime préter doloso, pessoal, é aquele em que o agente tem o dolo numa conduta antecedente e a culpa no resultado. O exemplo clássico do crime préter doloso é a lesão corporal seguida de morte. O agente não queria gerar a morte na vítima, queria gerar somente uma lesão corporal, mas acaba se excedendo e gerando a morte na vítima. Reparem, o dolo do agente não era matar a vítima, logo ele não pode responder por homicídio. Não vai responder por homicídio doloso. Poderia vir a responder por homicídio culposo? Até poderia, mas lá no artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal, a gente tem uma hipótese específica de quando o agente tem o dolo para praticar a lesão corporal, mas acaba gerando a morte da vítima por culpa. Logo, como o resultado final ocorreu por meio da culpa do agente, nós temos uma hipótese de crime préter doloso. Também não é cabível a tentativa nos crimes préter dolosos. Beleza? Vamos em frente então.
A gente já viu nesse bloco o parágrafo 4º, mas a gente tinha visto a segunda parte do parágrafo 4º. Eu quero chamar a atenção agora para do parágrafo 4º. Por quê? Porque a primeira parte é a que vai se aplicar ao homicídio culposo que nós estamos tratando nesse momento. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências de seu ato, ou foge para evitar a prisão em flagrante. Reparem, portanto, que no homicídio culposo nós temos 4 hipóteses de causa de aumento de pena. Essas 4 hipóteses nessa tela. Vamos ver cada uma delas? A primeira, inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício. Galera, muita atenção em relação a essa inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício. Ela vai ser diferente da imperícia. Lembra a imperícia, que é uma das formas de crimes culposos? A imperícia é a falta de aptidão técnica. Já essa causa de aumento de pena é a inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício. Como que é diferente isso, professor? Eu falei para vocês, naquele caso do agente que vai fazer uma cirurgia, aquele médico que vai fazer uma cirurgia, acaba errando porque ele não tem aptidão técnica para realizar aquela cirurgia e vem a matar a vítima, homicídio culposo. Nesse caso aqui a gente vai ter um aumento de pena em um homicídio culposo porque o agente não observou uma regra técnica de profissão, arte ou ofício. Exemplo, o médico, vou trazer a situação do médico de novo. O médico agora, ele vai realizar uma cirurgia no paciente. Entretanto, para que alguém realize a cirurgia, tem que saber o tipo sanguíneo do seu paciente. O médico vai para a cirurgia, falando que é uma cirurgia tranquila, que, enfim, não vai ter nenhuma complicação. Ele tem aptidão técnica para fazer aquela cirurgia e realiza perfeitamente aquela cirurgia. Entretanto, não observou um dever que era saber o tipo sanguíneo. E ele, portanto, também não sabia que aquele paciente era hemofílico. E na hora que ele abriu o paciente começou a sangrar até a morte. E ele não tinha como fazer a transfusão de sangue porque ele simplesmente não sabia qual que era o tipo sanguíneo do seu paciente. Reparem, a aptidão técnica para fazer aquela cirurgia ele tinha perfeitamente. Logo, não foi uma imperícia. O que ele não observou foi uma regra técnica de profissão, arte ou ofício. No caso, ele tinha que saber, aqui ó, não confundir com a imperícia, ele tinha que saber o tipo sanguíneo antes de levar o seu paciente para a mesa de operação, ok? Então não confundir com a imperícia. Segunda hipótese, agente que deixa de prestar socorro. Então, o agente percebe que gerou algum tipo de dano, algum tipo de lesão na vítima. Ele tem o dever de ajudar aquela pessoa. Este dispositivo da obrigação de prestar o socorro imediato à vítima surgiu inicialmente no Código Penal para punir aquele motorista de veículo que se acidentava e fugia sem prestar socorro à vítima. Entretanto, hoje, no Código de Trânsito Brasileiro, nós temos uma hipótese específica culposo na direção de veículo automotor em que o agente deixa de prestar socorro à vítima. Portanto, atenção, esta hipótese aqui, agente que deixa de prestar socorro imediato à vítima, não se aplica ao homicídio culposo mais na direção de veículo automotor, ok? Por que não, professor? Porque nesta hipótese agora nós temos um dispositivo específico no CTB, que é o artigo 302, parágrafo 1º do CTB, que vai gerar um aumento de pena lá no CTB de 1/3. Não se aplica se era impossível ao agente prestar socorro. Eu acabei gerando uma situação em que a vítima veio a morrer. Mas, vem comigo, mas no caso concreto é absolutamente impossível que eu lhe prestasse socorro. Eu estou num barco, num transatlântico, e
saio correndo no transatlântico, sendo que eu não poderia sair correndo no transatlântico, tem avisos lá dizendo para não correr enfim, nas varandas lá do cruzeiro. Acabo correndo, esbarro numa pessoa e essa pessoa cai lá de cima. Reparem, na hora que ela cai lá de cima, ela pode até ter caído e continuado viva, mas veio acabar, morreu, desmaiou e morreu, afogada. A altura que tem aquele transatlântico, se eu pulasse para salvar a vítima, eu morreria também. Eu vou responder sim pelo homicídio culposo, porque eu fui imprudente ao sair correndo no transatlântico. Entretanto, eu não vou responder com esse aumento de pena. Por que não? Porque no caso era impossível para mim prestar o socorro. Não se aplica se a morte for evidente, notoriamente instantânea. Estamos lá, eu estou com uma serra elétrica, brincando com uma serra elétrica. De repente, nessa brincadeira, eu atinjo o pescoço de uma pessoa e ela vem a morrer. Fui imprudente ao brincar com essa serra elétrica, matei uma pessoa. E aí? O pescoço dela rasgou na hora, cortou o pescoço dela. Eu tinha como prestar socorro para essa pessoa? Claro que não. Eu posso ser punido por não ter prestado socorro? Sei lá, me desesperei na hora e fui embora. Não prestei socorro. Mas eu nem poderia. Na hora, instantaneamente, a pessoa morreu. Notoriamente, morreu na hora. Ok? Então, não se aplica se a morte for evidente, notoriamente instantânea. Não procurar, vai ter aumento de pena se o agente não procurar diminuir as consequências do seu ato. Também só vai haver essa incidência de aumento de pena quando for possível, no caso concreto, que ele venha diminuir as consequências do seu ato. E a última hipótese, vai ter aumento de pena quando o agente foge para evitar prisão em flagrante. Esse aumento de pena, grande parte da doutrina entende ele como sendo inconstitucional. A doutrina vai dizer que ninguém é obrigado a se apresentar à polícia. Ninguém é obrigado a ser preso. Enfim, de qualquer maneira, caindo na sua prova, vocês vão marcar como uma das causas de aumento de pena, sim, do homicídio culposo. Mas se for pedido uma opinião mais crítica numa prova discursiva, numa prova oral, vocês podem dizer que vários doutrinadores entendem inconstitucional essa causa de aumento de pena, uma vez que ninguém é obrigado a se apresentar à polícia. Ninguém é obrigado a ser preso, a ficar no local lá para ser preso em flagrante. A pessoa tem direito, todo mundo tem direito à liberdade, e isso inclui o direito à fuga, ok? Então, enfim, esse ponto 4 aqui vai ter essa polêmica, mas para fins de prova, é para vocês levarem em consideração ipsiliteris, volta aqui, o que está no parágrafo 4º do artigo 121. Muito bem, vamos para o parágrafo 5º, que trata do perdão judicial. Pessoal, parágrafo 5º. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Este é o perdão judicial. Se o juiz, e somente o juiz, no caso concreto, perceber que o homicídio culposo gerado pelo autor lhe prejudicou de forma tão grave que pode vir a ser considerada a pena, pode o juiz deixar de aplicá-la. Exemplo clássico. A mãe que está dando ré no veículo não vê o seu filho atrás do carro e vem a matá-lo. Pessoal, não é essa pena do homicídio culposo de detenção de 1 a 3 anos que vai fazer essa mãe sentir que errou. A morte do seu filho já lhe trouxe um pesar, já lhe trouxe uma consequência tão grave, muito maior do que o direito penal poderia gerar. O juiz, então, ele pode entender a morte do próprio filho, em que pese essa mãe ter agido eventualmente com uma negligência e imprudência, a morte do seu filho já vai trazer uma consequência tão grave, bem mais grave, do que a pena do homicídio culposo. Ele pode deixar de aplicar a pena. Ok? Vamos ler de novo? Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Alguns pontos sobre o perdão judicial, tá, pessoal? Esse aqui é o perdão judicial. Por que judicial? Porque somente o juiz poderá deixar de aplicar a pena. E aqui não é deverá não, aqui é poderá mesmo. O juiz que vai decidir isso, no caso concreto. Olha só. Primeira coisa, o perdão judicial somente é possível
no homicídio culposo. Muitas provas vão dizer que o homicídio, que o perdão judicial é possível no homicídio doloso. Vocês vão marcar errado. O perdão judicial somente é possível no homicídio culposo. Segundo, qual que é a natureza jurídica do perdão judicial? Causa extintiva da punibilidade. Causa extintiva da punibilidade. Onde está isso, professor? Lá na parte geral do Código Penal, artigo 107, inciso 9, inciso 9 do Código Penal, ok? Inclusive, sugiro que vocês leiam também a súmula 18 do STJ, só para complementar aí, tá bom? Terceiro ponto, análise do caso concreto. Como a gente falou aqui, o juiz vai fazer uma análise do caso concreto para ver se aplica ou não o perdão judicial, ok? Quarto ponto, é cabível perdão judicial no homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor. Aquele homicídio lá do artigo 302 do Código de Trânsito, do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro. Tá bom? Esse perdão judicial aqui, pessoal, ele sim se aplica ao homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor. Fechou? Muito bem. Eu acho que esses são os pontos mais importantes aí. Enfim, só chamar a atenção, pessoal, para uma coisa, tá bom? Eu falei aqui que o juiz ele pode deixar de aplicar a pena, que o juiz que vai decidir no caso concreto. Entretanto, se o juiz verificar que realmente a consequência da infração foi tão grave que a sanção penal se torne desnecessária, aí, pessoal, não, aí o juiz ele pode, no sentido que ele vai ter que avaliar. Ele vai avaliar se a consequência foi tão grave que torne a sanção penal desnecessária. Mas, uma vez avaliando e constatando que a consequência do crime foi tão grave que torne a sanção penal desnecessária, aí o juiz deve também, tá bom? Aí o juiz deve aplicar o perdão judicial. Só essa observação aí para ficar bem gravado. Vamos fechar então, pessoal. No próximo bloco, a gente vai trazer exercícios aí sobre o crime de homicídio. Até lá.